Bom dia, boa tarde, peregrino e peregrina. Problemas no caminho de Santiago. Brasileiros quase morrem de frio na Navarra. Tá? Essa é uma notícia muito nova para o caminho de Santiago. Não, não é muito nova, mas está ficando mais raro. Tá? Saiu uma reportagem, isso aconteceu ontem, dia 21. Eu estou gravando esse vídeo dia 22 de dezembro. E eu queria conversar com vocês, a gente vai ler essa reportagem, vamos analisar algumas coisas sobre ela, tá? Porque peregrinos estão no caminho de Santiago hoje. Tá? Só para dar um alô para vocês, a associação que tem peregrino no caminho de Santiago não entra em recesso para fim de ano, tá? Apesar da gente não estar fazendo envios em algumas datas, ah, a gente sabe que tem brasileiros lá, alguns são associados que estão no caminho de Santiago, mas existe um preparo e uma ideia diferente quando a gente fala sobre o caminho de Santiago no inverno, é uma responsabilidade muito grande. Tá? Essa reportagem saiu, na verdade, dois brasileiros e um chinês foram socorridos pela polícia local pelo Vale de Valcarlos. Então existe uma coisa assim de, os Pirineus estão fechados, vou pelo Vale de Valcarlos. A gente não está falando em neve no caminho de Santiago, a gente está falando em frio. Muita gente esquece que a hipotermia é o primeiro inimigo do peregrino, ou do caminhante, ou de qualquer pessoa que está mais solto ao clima que existe lá. Isso serve para você refletir sobre o caminho de inverno. Eu sei que tem peregrinos indo para o caminho de inverno que saibam muito bem o que estão fazendo, mas pensa numa coisa. Faz 24 anos que eu vou para aquela região. Em 2022, eu estava na cidade de Pamplona, e na cidade de Pamplona começou a nevar e os Pirineus começaram a nevar. Eu conhecendo o caminho de Santiago, então as pessoas podem falar, ele saberia como cruzar aquilo tudo, vai por Valcarlos, etc e tal. Eu comecei meu caminho de Pamplona. Então as pessoas confundem muito a aventura com a experiência de caminho de Santiago. Eu vou dar uma lida nessa reportagem aqui, que eu quero quebrar algumas ideias que os peregrinos fizeram de forma equivocada. A culpa não é do peregrino, a culpa é da informação que chega no peregrino. Eu queria muito saber quem passou a informação para o peregrino, porque tem um equívoco muito claro acontecendo dentro dessa peregrinação e que sirva de alerta para nós todos aqui. Tá? Peregrinos que passam pela associação, que têm contato com a gente, não caem nesse tipo de coisa. Tá? Então a gente está falando de perigo de morte quase na época de Natal. Que beleza isso acontecendo. E salvo a informação, mais uma vez, não é culpar o peregrino, é responsabilizar a informação que chega no peregrino. Tá? Informação de caminho de Santiago tem que ser colocada de forma muito séria e é isso que a gente faz aqui. Vamos analisar essa reportagem? Vamos para ela aqui? Saiu no periódico da Espanha. Vamos lá. Eles ajudam dois peregrinos, um brasileiro e outro chinês. Eu coloquei na tradução aqui, isso estava em espanhol, prestes a morrer de frio no caminho de Santiago. Aqui estão os dois brasileiros junto com a guarda local. Lembrar que eles foram encontrados ou socorridos lá, talvez por um acaso e uma sorte. Tá? Então, essa é uma notícia que a gente não gosta de ver acontecendo lá, mas ela serve para essa reflexão, ela serve para esse alerta, tá? Então, compartilhe esse vídeo aqui, porque a gente não está falando, não é uma coisinha besta de caminho de Santiago, não. A gente está falando de uma escolha que algumas pessoas estão fazendo e elas têm ideia de que o caminho provê, o caminho funciona, o caminho vai ajudar em todas as formas, só que tem algumas horas que o caminho chega no limite e você chega no teu limite e aí você vai virar uma boa lembrança para a tua família. Tá bom? E aí você vai ter que usar aquela repatriação de corpo, de seguro, que a gente comentou no vídeo passado. Tá? Tem que lembrar que em inverno a gente não tem que falar só de Vale de Valcárcel, a gente tem que falar sobre toda a região da Navarra, região montanhosa, região perigosa com frio. A gente tem que pensar em Sebreiro, em Cruz de Ferro, em Alto do Perdão, porque são regiões onde o frio pode atacar mais. Caminho de Santiago no inverno não é brincadeira, tá? Você está vendo por esses dois peregrinos aqui que eles não são pessoas fraquinhas, não, e eles não estão mal agasalhados. Tá? E existe uma condição que eles tiveram lá que não foi muito legal. Então vamos lá. Polícia Nacional destacou que um número significativo de ocasiões nesse ano. Olha que interessante. Quem que está ensinando segurança de caminho de Santiago para as pessoas? Tá? Um número significativo de ocasiões. Tá? O Acácio presenciando isso, ele também fica com a pulga atrás da orelha. Como é que as pessoas estão indo despreparadas para esse tipo de informação no inverno? Um caminho que já é desconsiderado a ser feito. Tá? E como é que são brasileiros? De onde é que saiu essa informação? Tá? É por isso que eu falo que é importante compartilhar isso aqui para saber da forma correta. A gente tem os links, a gente tem downloads, a gente tem material no site aqui para falar sobre isso. Tá?
Essa polícia ela não faz parte de socorro lá, tá? Lógico que faz isso, mas é a unidade de imigração de Valcarlos. Valcarlos está na divisazinha entre a França e a Espanha. Então, isso aqui serve para você entender que o caminho por Valcarlos ele não é mais simples. Ele é tão dificultoso quanto cruzar os Pirineus, e estando na época errada lá, não é um bom negócio para você. Ela teve que assistir peregrinos de múltiplas nacionalidades, que, apesar de intempéries típicas dessa época, se aventuram em fazer o caminho de Santiago entrando pela Navarra. Tá? Não é aconselhável essa região lá. Eu não sei que tipo de aventura está se buscando lá. E eu volto a isso aí. Quem está dando essa informação? Ou quem está não dando essa informação? Só de eu estar parando aqui para chamar a atenção disso e falar que, gente, tem uma leitura errada sobre ir para Caminho de Santiago nessas condições. Tá? Essa unidade, embora tenha tarefas próprias de imigração e documentação, não é para socorro de peregrinos, não pode deixar de prestar ajuda às pessoas que se encontram em dificuldades que passam pelas referidas instalações, sublinha a polícia local. Uma das últimas intervenções, um cidadão chinês, que ainda tinha um longo caminho a percorrer até o abrigo de Roncesvalles, até a colegiata de Roncesvalles, e outros dois cidadãos brasileiros em situação semelhante tiveram a sorte de conhecer os funcionários que trabalham e vivem na porta da entrada para o caminho de Santiago. Lá, na verdade, o ponto que vai por Valcarlos. Em ambos os casos, os peregrinos caminhavam no escuro pela estrada e quase sem forças devido ao frio intenso e ao cansaço extremo, explica a Polícia Nacional. Presta atenção, gente. Sem luz, com frio intenso. O que quer dizer isso aqui? Saiu em horário errado, saiu em horário errado. Quem falou que poderia sair em qualquer horário ou que esse trajeto é mais simples? Gente, a gente está falando de perigo de vida aqui. Todos os anos a gente fala sobre o caminhar sem luz no caminho de Santiago. Caminhar no inverno sem luz, onde você tem menos tempo de luz, menos tempo de sol, lá, menos tempo de claridade, é cavar um problema. A gente sempre fala que nem Pirineus, numa época boa, você sai para cruzar os Pirineus depois das 10 da manhã. É a primeira hora. Você está numa região que não é simples de estar, que não tem gente transitando para te socorrer a todo momento lá. Tá? Isso aqui não é irresponsabilidade, porque a informação não deve ter chegado nesses peregrinos. Mas vocês podem comentar aqui quantas vezes vocês já me ouviram falar não caminhe sem luz no caminho de Santiago. Vai te adiantar uma lanterna aqui, peregrino, peregrina? Vai te adiantar você ter luz no teu caminho lá, sendo que a temperatura está caindo agressivamente lá? Tá? Hipotermia é o perigo de Caminho de Santiago. Quando eu estive lá em 2017, um alemão faleceu e uma chinesa foi encaminhada para o hospital com hipotermia. Não estava cruzando os Pirineus, não estava no Vale de Valcarlos, mas estava na Navarra, depois de Roncesvalles, de Roncesvalles e Zubiri, que é o começo do Caminho de Santiago. O caminho é seguro, extremamente seguro, mas você tem que pensar que é a aventura que você está querendo fazer. Né? Quando você lê que caminhavam no escuro pela estrada. Gente, isso aqui é dupla falta de Caminho de Santiago. Não é para se arriscar dessa forma. Tá? Tem família no Brasil, tem gente que tá aguardando que essa experiência dê certo aqui. Tá? Por isso que a gente fala, ó, por exemplo, lá um associado teria um QR Code para falar, ó, estou com problemas aqui, a Associação da Espanha, a Cássio, para alguma coisa que acontecesse, mas não é para acionar, não é para chegar nesse ponto de você querer caminhar no inverno, querer sair mais tarde para chegar sem luz numa região que é complicadíssima para Caminho de Santiago. Nos grupos já saiu essa informação, quando estavam falando sobre, não cruza os Pirineus, cruza Valcarlos. A Cássio falou, gente, eu socorro gente junto com o taxista, junto com o Hector, que é o taxista que ajuda a gente, desculpa, junto com o Juan, que é o taxista que dá suporte a muitos peregrinos nos Pirineus. O Acácio falou, não é simples, Valcarlos. Você caminhar um trajeto uma vez e dar super certo, não é uma coisa que você deva aconselhar outros peregrinos a fazerem. Tá? Existe uma experiência de problemas que a gente tem lá. Né? Então, quer cruzar Valcarlos, os Pirineus nessa época por Valcarlos, saiba dos perigos que você está correndo lá. A gente teve risco de morte aqui. É legal passar por isso? Será que você sabe o que está te esperando lá? Você sabe que será que você acha que se você não cruzar os Pirineus pela Rota Napoleônica, você está indo por um Vale de Valcarlos, que ele é super tranquilo de ir? Não, gente, não é verdade isso. Tá? O Vale de Valcarlos não é um trajeto simples de fazer. É um trajeto perigoso. A gente está falando de socorro em hipotermia, frio intenso e cansaço extremo. Não iam chegar em Roncesvalles. A gente ia ter uma notícia muito ruim de dois peregrinos brasileiros, conterrâneos nossos. E aqui eu volto aqui, ó, não é gente mirradinha, não. Tá? É gente jovem, gente que estava lá que podia dar passo largo. Só que o frio desgasta muito. Né? O frio é uma coisa que te rouba calorias. Né? E eu acho que devia ser equívoco. Eu volto a dizer, eu gostaria muito de saber de onde saiu a informação deles.
tá? E até coloco aqui, alguém me busca uma informação dentro do nosso conteúdo todo que a gente já faz nesses 20 anos, que coloque essa informação, saia para caminhar em qualquer horário, no inverno, mesmo pelo Vale de Valcarlos, ou em qualquer região do caminho. A gente fala, não vá, não caminhe à noite. Cuidado com isso, não vale a pena. A aventura se vai, às vezes só por torcer um pé eu já falo que não vale a pena. Você imagina onde esses caras entraram aqui, tá? Bom, caminhando pelo escuro, tenta ticar isso na sua lista e entender que não se caminha no escuro no caminho de Santiago. A ação desenvolvida pelos agentes é sempre semelhante, procurando garantir que as pessoas em perigo se aqueçam e recuperem o fôlego, avaliando a necessidade ou não de assistência médica. Alguns vão para o hospital, alguns conseguem chegar, ser transportados a Roncesvalles e dar aquele fôlego para o dia seguinte. Isso fica de lição para as pessoas lá. Uma vez errado assim, o peregrino entra num eixo diferente lá. O problema é que às vezes ele não sai desse problema. Tá? Depois de atendido, geralmente são transferidos ao abrigo de Roncesvalles, a colegiata de Roncesvalles, onde descansam e ganham forças, né, necessárias para continuar a rota jacobina, o caminho de Santiago. No caso dos cidadãos brasileiros, Rodolfo Thiago, não sei se a tradução foi correta, e o Rodrigo, no dia seguinte quiseram agradecer a ajuda da polícia e tiraram uma foto com os agentes da Polícia Federal Nacional como recordação daquela aprovação, que felizmente terminou em susto. Tá? A foto fica legal, vira história, mas uma história é um custo muito grande. Tá? Então, vamos ter atenção na informação que a gente passa. Se você um dia fez o Vale de Valcarlos no inverno e o clima estava muito favorável para você e você saiu no horário certinho, cuidado para incentivar as pessoas a fazerem isso, porque existem nuances diferentes de Pirineus. Pirineus é uma região complicadíssima. Cruzar o Valcarlos é Pirineus. E existe uma outra coisa, quando você vai explicar sobre essa parte da rota, você tem que ter experimentado muitos acontecimentos e opiniões e ter ligação com muitas pessoas próximas lá, como a gente tem. Então não é que é o Guilherme falando, o Guilherme fala isso com 25 anos de Acácio, com 10 anos de Natália, que está na Navarra também, pessoas que socorrem peregrinos lá, pessoas que estão ligadas ao SOS Peregrino. Então, não é uma opinião assim que faça de um jeito ou de outro. Quando o peregrino senta para falar comigo sobre inverno, a gente já começa a tentar dar uma dimensão do que pode acontecer lá. Então, máximo cuidado nisso. O Caminho de Santiago é uma experiência, mas a gente tem que ter um limite da aventura lá. Pessoas mais experientes em Caminho de Santiago costumam fazer caminhos mais seguros porque são mais precavidos. Não é que você aprende, você faz qualquer coisa, é o contrário. Você sabe que a viagem é longa a Santiago, então você não vai arriscar em pequenas coisas, pequenas atitudes de risco lá. Caminhar à noite, inverno, cuidado com água, alimentação, desidratação, intoxicação alimentar. Tá? Toda a estrutura lá está para ajudar o peregrino, mas o peregrino precisa se ajudar também. Tá? Eu acho que é um vídeo importante, eu acho que é uma notícia que a gente não gosta de dar, mas é necessário, então a gente acaba vendo muita utilidade nesse acontecimento, porque alerta a gente, mas seria muito difícil se a polícia não tivesse passado por lá, não tivesse encontrado esses peregrinos e a gente tivesse uma notícia diferente para dar. A questão disso é que eu volto a perguntar para você, de onde saiu a informação para começar o caminho de Santiago dessa forma? Não está correto. Então a gente tem que dizer que, apesar de, o caminho se faz como qualquer pessoa quer fazer, quer experimentar o caminho e tal. Gente, isso não é verdade. O caminho de Santiago tem limites de segurança. Tá? Então, não é se jogando lá de qualquer forma que as coisas dão certo. As coisas dão certo quando você sabe, pelo menos alguma boa informação das partes importantes e críticas do caminho de Santiago. Tá? Então, muito cuidado com isso de, é chegar aí andando, peguei uma credencial e estou indo fazer o caminho de Santiago. Tá? Essa massificação do caminho de Santiago está fazendo com que muita gente sem experiência vá para lá. O caminho não ficou inseguro, as pessoas simplesmente estão sem informação sobre o caminho de Santiago. A gente teve o exemplo disso, graças a Deus não aconteceu nada, tá bom? Valeu a Cássio por mandar isso. E sei que a Cássia seria uma das pessoas a estar depois cuidando de alguns problemas com peregrinos assim. Ah, não é um assunto legal de se falar, você viu que eu fico até meio sério com isso, que a gente já acompanhou pessoas com mais problemas lá. E é triste porque, sabendo da segurança do caminho de Santiago, esse tipo de informação pode parecer que ele é inseguro. Tá? Então, cuidado onde se pega informação. Se ninguém te falar nada sobre o inverno lá e te der um tapinha nas costas e falar vai que vai dar tudo certo, desconfia disso. Tá? Tem que ter informação. Alguém tem que puxar um pouquinho a orelha e falar assim: olha, você sabe o que você vai pegar lá? Você sabe o que não fazer lá nessa época? Você sabe o que vestir nessa época? Você sabe que rotas não pegar nessa época? Tá? Então, você que está indo, mesmo abril,
é uma época fria lá que eu falo que o inverno, o começo da primavera fala muito o inverno no Caminho de Santiago. Então, não espere um clima diferente em fevereiro, em março, começo de abril. Vai estar frio também. Lembra que 8 horas, 9 horas de trilha, perdendo calor, você é um candidato à hipotermia se tiver alguma fuga de calor do teu corpo. Eles estavam com isso também. E lembra sempre que o horário de pegar a trilha nessa época e nessa região não é depois de tomar um cafezinho, conversar com os amigos e sair meio-dia. Tá? Você pode ter problemas e eu quero muito que você reencontre sua família depois de voltar para o caminho de Santiago. Porque as pessoas têm receio do que pode acontecer com a gente lá. E o que acontece com o peregrino lá, quando é problema de caminho de Santiago, é negligência do peregrino. Não culpa, tá? A gente está falando uma negligência de informação, mas se a informação não chega a um peregrino, a gente só pode tentar seguir com esse trabalho que já há 20 anos a gente faz, de fazer com que essa informação chegue, tá? Você achou importante esse conteúdo? Eu acho que sim, pelo que eu vejo acontecer em Caminho de Santiago. Então, compartilha com alguém, chama alguém, marca alguém aqui embaixo para dar uma olhadinha nisso. E se você já fez o caminho no inverno, conta pra gente aqui. Caminhou no escuro? Teve hipotermia? Como é que foi isso aí? Tá? Cuidado, gente. E o caminho é sempre bom quando a gente tem o cuidado, tá? Não entra na água sem saber nadar, não entra na água, não entra no mar sem perguntar pro hospitaleiro, pro pescador, não saia para o caminho sem perguntar para o hospitaleiro o que está acontecendo. Converse na cidade que você chega lá. Tá? O hospitaleiro é o que sabe das coisas lá. O que a gente faz é colocar um freio de mão no peregrino quando a gente sabe que vai dar problema lá. Um abraço, fica com a gente aqui, o canal do Caminho de Santiago. Eu sou Guilherme, da Associação Internacional, junto com um grupo de pessoas, a Cássio, Natália, Carolina, Denise, todo mundo aqui. A gente está aqui para passar informação sobre o Caminho de Santiago sem recesso de Natal. Infelizmente, infelizmente, a gente adora isso aqui, a gente se cansa um pouquinho nessa época, mas o nosso celular de número de socorro, tanto na Espanha quanto no Brasil, eles ficam ligados, porque a gente não sabe quando alguém precisa de alguma coisa. Um abraço, bom caminho para todo mundo. Juízo, gente.